padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui congregados ao redor de nossa Mãe amada, Mãe Maria, nossos corações se abram à proclamação da Palavra Santa de Deus, assim firmando nossos passos na luz que a Palavra de Deus é para todos nós. Hoje celebramos o dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Acolhamos para nos preparar para proclamar a Palavra de Deus e acolhê-la com amorosa atenção do comentário sobre o Evangelho de São Mateus, de Ruperto de Deutz, um abade, ao comentar. Vendo Mateus, disse-lhe Jesus, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Com efeito, Mateus era semelhante a um espelho reluzente até então nunca colocado diante do sol. Pelo contrário, estava escondido nas trevas, colocado sob o teto de preocupações bastante temporais. Pois, sendo coletor de impostos, vivia exigindo dos navios mercantes, apesar dos protestos e do vozerio contra os impostos públicos e os tributos. Mas logo que Jesus o viu, e logo que Mateus viu aquele que é o verdadeiro sol, a verdadeira salvação, esta brilhou diante de seus olhos. Ao vê-lo, o Filho do Homem, sua imagem se refletiu em Mateus e nele formou-se o rosto do homem. Disse-lhe Jesus, segue-me. Qual não terá sido a alegria de Mateus ao se entregar àquele que o chamava? Qual não foi sua presteza, seu amor, ao abrir as portas do coração àquele que batia? O acontecimento mostra muito bem. Ele preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Realmente, Jesus entrou em casa de Mateus e primeiro tomou com ele a refeição corporal. Depois, Mateus tomou com Jesus a refeição espiritual. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amado e amada de Deus, esta passagem do Evangelho deve reacender em nós a consciência vocacional, porque disse o Senhor a Mateus, mas diz a mim e a você, vem e segue-me. Foi assim, ao vê-lo na coletoria de impostos, que o Senhor o chamou, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Escutou profundamente o eco da palavra amorosa do Senhor no seu coração. O que precisamos escutar, por isso precisamos exercitar a abertura do nosso coração. Pois Mateus escutou. E Jesus foi à sua casa, juntamente com outros cobradores de impostos e pecadores amigos de Mateus, e ali se assentou com eles. Os fariseus não conseguiam compreender, por isso perguntaram a Jesus, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? É Jesus mesmo quem responde a esta interrogação maliciosa. Jesus responde, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E chama-os a aprender, quero misericórdia e não sacrifício. Deus é misericórdia. Por isso Deus vem ao encontro de cada um de nós, sem discriminação, sem nos abandonar, independentemente da nossa condição. Porque Ele mesmo diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nesse dia do apóstolo São Mateus, evangelista,
Enriqueçamo-nos com reflexão das homilias de São Beda Venerável, quando comenta que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado à banca de impostos e o chama. Viu não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Por isso disse a ele, como diz a mim a você, segue-me. Segue, quis dizer, imita. Segue, quis dizer, não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E levantando-se, Mateus seguiu o Senhor. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma. Pois o próprio Senhor, que o chamara exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou por instinto invisível a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Supliquemos a Deus, unidos ao coração da amada Mãe Maria, a graça espiritual de compreendermos o chamado do Senhor e assim vivermos uma profunda experiência de conversão e nos tornarmos, como todo discípulo e discípula, instrumentos do amor de Deus no coração do mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha, nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira